Nesta aula você vai aprender sobre os métodos de seleção que o Illustrator oferece. É muito útil. Imagine que você tem um documento com vários shapes dentro, todos de uma cor verde, 30 shapes supondo, vai de 30 shapes com o preenchimento em verde, outros 20 com o contorno em amarelo, outros 20 com uma espessura de contorno maior de 20 pontos, 10 pontos, e você precisa selecionar um por um dando clique com o Shift pressionado. Muitas vezes é difícil esse tipo de seleção, porque um objeto está atrás do outro, é um detalhe de um objeto, então fica complicado. Porque você pode até selecionar objetos com um único clique que tenham a mesma opacidade, por exemplo, 30% de opacidade. Existem 30, 40 objetos na sua artboard que tenha esta opacidade. Com um único clique você seleciona todos que tenham este atributo. Tudo isso é chamado de atributo, cor de preenchimento, cor de contorno, espessura do contorno, enfim, são atributos do objeto. Um detalhe importante é que sempre que você trabalhar com múltiplas páginas no Illustrator, você sempre crie layers independentes para cada uma delas com o seu conteúdo dentro. Assim facilita você bloqueando o layer e não permitindo o acesso acidental a outros objetos. Porque existem recursos no Illustrator, como por exemplo o comando Select All. Select All, na maioria dos softwares Adobe, ele seleciona tudo, né, que tem na artboard ativa e você move, transforma, faz o que você quiser. Porém, no Illustrator, se está desbloqueado e você está trabalhando com diversas artboards, se você desbloqueia aqui o layer e seleciona tudo, Select All, aí você percebe que aqui no cantinho fica um quadrado indicando que foi selecionado o conteúdo do outro artboard também. Então, se você mover, deletar, aumentar o tamanho, vai aumentar os objetos da outra página, embora você nem esteja vendo aqui. No Illustrator tem o comando de selecionar tudo na artboard ativa, que é a que você está trabalhando, é Alt Ctrl A. Mas como este é um comando que você utiliza em outros softwares Adobe, muitas vezes você confunde e acaba se prejudicando aí no seu trabalho. Então mantenha separado o conteúdo de cada artboard, bloqueie o layer, assim você pode trabalhar tranquilamente, até porque existem outros recursos, como por exemplo, eu vou selecionar este objeto, Shift pressionado, e selecionar este outro aqui. Se eu quiser inverter essa seleção, ele retira a seleção deste e seleciona os demais. Eu vou lá em Select, e tem a opção aqui Inverse, eu clico, ele retira a seleção desse e seleciona o inverso. Se estiver desbloqueado o layer aqui da outra artboard, do conteúdo da outra página, ele seleciona também nessa inversão o conteúdo que está desbloqueado da outra página. Então é bem importante você manter a organização de cada página em um layer independente ou layers independentes. Bom, vamos então aos recursos mais interessantes aqui que facilitam o seu trabalho. Vou selecionar esta pétala, Shift pressionado, clicar nesta, nesta e nesta. 4 objetos selecionados, vou aqui na cor do preenchimento e vou colocar em verde, um verde claro. Agora vou selecionar estes outros objetos aqui, mudar a cor do preenchimento para laranja. Esses outros aqui, vou colocar a cor do preenchimento em rosa e a espessura do contorno, determino aqui a espessura do contorno, terá um contorno de 5 pontos, deixe em preto mesmo, padrão. Esses outros dois aqui, vou colocar a cor rosa também, igual esse aqui, mas a espessura do contorno será em 2 pontos apenas. Então eu tenho aqui os objetos no palco, cada um com uma característica, né, um grupo, né, com características diferentes. Eu tenho esta pequena setinha aqui, que facilita muito este tipo de seleção. Então, por exemplo, eu selecionei este objeto aqui. Agora eu clico nesta outra setinha ao lado, para baixo aqui, abre um menuzinho, e eu tenho algumas opções. No modo All, deixa assim, eu já selecionei, já seleciona automático, vou voltar de novo. Está aqui no All, e eu clico na setinha. Ele vai selecionar os objetos que têm o mesmo atributo de preenchimento no caso. Então eu clico na setinha, ele selecionou automaticamente os objetos que têm a mesma cor de preenchimento. Agora eu tenho outras opções aqui. Fill Color, somente a cor de preenchimento. Stroke Color, a cor do contorno. Fill Stroke Color, que tem a mesma cor de contorno e a mesma cor de preenchimento. Stroke 8, que no caso é a espessura do contorno. E a opacidade. E a aparência, que depois falaremos sobre isso, sobre a aba Appearance. Então, existem recursos que você... Por exemplo, esses objetos têm 4 cores, né, são 4 objetos com uma cor rosa. Só que eles têm medidas diferentes aqui
da espessura do contorno. Eles têm uma medida de contorno, se não me engano, são de 5 pontos e este apenas 2. Só que eles têm a cor e preenchimento igual. Então eu seleciono este objeto. Aí eu vou aqui pelo menu de seleção e seleciono Fill Color. Ele selecionou os 4 objetos. Agora eu coloco aqui esta opção, clico, seleciono um, clico na outra opção aqui, coloco, por exemplo, Stroke Height, que é a mesma espessura de contorno. Só esses dois têm a mesma espessura de contorno. O outro tem a mesma cor, mas a espessura de contorno é diferente. Existem estes comandos que você pode acessar por aqui ou pelo menu Select. Seleciona um objeto, vá pelo menu Select, aí aqui a opção Same. Aí tem a mesma Appearance, o mesmo que é aplicado aqui pela aba Appearance, que vai ser mostrado depois, aqui a aba Appearance. Blending Mode, que pode ser aquele modo de mesclagem dos layers, que eu vou explicar depois quando falar sobre transparência. Fill e Stroke, que é o mesmo que tem ali, cor de preenchimento e cor de contorno. Cor só de preenchimento, só opacidade, que o objeto pode ter uma opacidade, vou falar sobre opacidade depois, mas olha, vou dar esse exemplo aqui. Ó. Selecionar esses dois aqui, tem a aba de transparência e aqui tem opacidade, ou até aqui em cima, ó. Sem ir pela aba de opacidade, eu tenho a opção aqui em cima, eu vou reduzir a opacidade deles aqui, deixar eles transparentes aqui em 60%. Então eu posso selecionar também, selecionar um, Select, Same, aí eu coloco aqui, Opacity, mesma opacidade, então selecionou os dois objetos que têm a mesma opacidade. Este recurso é muito útil mesmo, existem diversos aqui, ó, que você pode escolher, como o Stroke Color, a cor do contorno, a espessura do contorno, tem o estilo que estão apagados, né, porque não tem estilo aplicado a ele, ou ele não é transformado em símbolo ainda. Ou pelo menu de objetos, você pode selecionar o mesmo tipo de brush stroke que eu vou falar depois, clipping mask, objetos que têm máscara, objetos de texto. Imagine com múltiplos objetos de texto dentro de uma ilustração, você seleciona aqui, ó, só os objetos de texto. Enfim, facilitam muito a seleção aqui no Adobe Illustrator. Vou voltar então à seleção dos objetos, todos aqui, selecionar este, daí eu vou aqui pelo menuzinho, Select Fill Color. Aí selecionou os 4 aqui. Então eu vou Shift pressionado, vou clicando nos outros, né, já facilitou um pouquinho a seleção. Vou voltar a cor do preenchimento para branco. Voltar a cor do ponto, vou retirar o stroke aqui, coloco o stroke aqui ou retiro diretamente por aqui e clico aqui para marcar que eu não quero um contorno. Esses dois objetos estão com transparência também, está até um pouco azulado que está vazando para o fundo, a opacidade deles. Vou voltar aqui e na próxima aula então eu falarei sobre a transformação desses objetos, né, que vamos criar uma sombra aqui, que já vai ajudar bastante com este recurso que você aprendeu agora.